Fala pessoal, tudo bem? Do Pega Essa aí, mais um dia de gravação, mais um dia maravilhoso e tudo tranquilo, Wesley? Tudo tranquilo, Dr. Wanderson. Tudo ótimo. Então você que está acompanhando o nosso canal não pode deixar de compartilhar, não pode deixar de curtir, não é, Wesley? E quem não tem ideia de onde procurar, onde estamos, Wesley? Estamos no YouTube. No YouTube é só entrar no YouTube, escrever Pega Essa Podcast, vai aparecer a cara desses Dois rapazes aqui, ó. Daí vai lá, se inscreve, aperta o botãozinho lá do sininho de curtir essa página, dá um like pra gente, comenta lá. Hoje o convidado aqui vocês já vão saber quem é. Vai lá, faz umas perguntas convidado, porque o assunto é muito interessante hoje. Mas estamos aonde também, Wanderson? Estamos também no Spotify, então você que não pode assistir dirigindo o seu veículo, Spotify também, todos os conteúdos que tem no YouTube, tem no Spotify também, Wesley. Então, só dá um Pega Essa no Spotify, estamos lá. Instagram, não precisa nem falar, Wesley, estamos também no Instagram. E tem TikTok? Temos também, então cortes do Pega Essa você encontra no TikTok também. Então 3 plataformas, 4 com no Instagram, Pega Essa. Não tem desculpa não pra tem você desculpa, não curtir Wesley. o Pega Essa. E Wesley, em breve iremos fazer aqui, né, uma comemoração, estamos batendo aí 25 mil views em todas as plataformas, tudo isso. Você tá de parabéns, Wesley. Obrigado, você também. Não, acho que aqui é ele. É aquele que tá de parabéns, é isso aí, garoto, muito bom. Mas com quem estamos aqui hoje? Então hoje, né, estamos no mês de março ainda, então fizemos exatamente algumas entrevistas no nicho, né, estruturado no Dia da Mulher. E para falar de mulher, nada como um profissional qualificado, não é, Wesley? Muito qualificado, Wanderson. Dr. Júlio César Gomes. Júlio, para os mais chegados. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Júlio. Sinta-se à vontade aqui, Dr. Júlio. Presente pro pessoal, quem é você? Boa noite, pessoal. Boa noite, Wesley. Boa noite, Wanderson. Eu sou o Júlio Gomes, né? Eu sou médico ginecologista aqui de Bragança Paulista. Sou formado pela Universidade de São Francisco. Coordenei o Albert Sabin aí por 20 anos. E estou dentro da Santa Casa há mais de 30 anos. Na coordenação, agora já venho há 3 anos de coordenação dentro do complexo hospitalar. E venho aqui trazer informações, né? Informações sobre a mulher, sobre as fases da mulher, o mês da mulher. É isso aí que nós vamos conversar. É isso aí. E aí, Wesley, quando você fala de mulher, né, já vem um monte de coisa na cabeça, né? Tem algumas perguntas aqui, né? Eu sou casado, você também é casado, né? Tem algumas coisas que a gente entende das coisas das mulheres, né? E outras coisas que são explicadas cientificamente, né? Por um profissional qualificado como o Júlio. Não é? Então, para começar, Wesley, você tem um recado pro pessoal aonde estamos? Aí, se Pega Essa, está localizada aonde, Wesley? Tenho sim, Wesley. Para você que está aí, quer conhecer aqui o estúdio Pega Essa, agora está fácil para você vir aqui e conhecer. Lógico que antes você tem que conhecer o local aqui, que nós estamos aqui no Café Seu Lilo. Aonde fica o Café Seu Lilo? Seu Café Seu Lilo fica aqui na Rua Coronel Leme, número 282, próximo à Escola Jorge Tibiriçá. Vem aqui tomar um café de qualidade, converse com o Gilberto, ele vai te explicar os cafés aqui, vai te oferecer. Tem a Bianca também que serve um café aqui quentinho, gostoso. E dá uma passadinha aqui no estúdio, tira uma foto aqui e marca nós lá do Pega Essa. Isso. Então repetindo, seu Café Seu Lilo está aqui na Rua Coronel Leme 282, Wanderson, não é difícil de decorar. Não é, e tem dúvida onde é, o que eles servem, que tipo de café, dá um @Café Seu Lilo, que logo vocês vão entender do que você pode encontrar aqui, não é? Qualidade de café. Bom demais, bom demais. Wanderson, vamos começar? Vamos começar a resenha, vamos começar a resenha. Doutor Júlio, vamos lá. Algumas mulheres que estão assistindo, maridos que estão assistindo, né, Wesley? Tivemos aí a experiência de termos aí uma outra profissional falando sobre quando uma mulher, doutor Júlio, tem que procurar um médico. Quando sua mãe está doente, como é isso? Tem algum período específico que essa futura mulher, adolescente, jovem, tem que fazer um periódico com um profissional qualificado como o senhor? Wanderson, a mulher, ela necessita procurar um ginecologista, principalmente quando ela tem algum tipo de queixa. Mas a primeira consulta dela, a gente sempre vem dentro dos nossos consultórios através de um acompanhamento familiar. Normalmente os pais levam a
a menina, né, a adolescente, quando ela começa a ter a primeira menstruação. Isso pode ocorrer ali na faixa de 9 até 11 anos, né? Mas pode ter várias queixas, várias alterações, esses ciclos menstruais dentro da parte da adolescência que faz com que ela procure a gente em qualquer período aí, nessa faixa etária. E hoje, precocemente, Wesley, né? Hoje, pelo menos, eu me lembro quando criança e jovem, né? Faz um tempinho já, a gente via exatamente não sei se isso se avançou ao longo do tempo, demora um pouco para evoluir o homem e tal. Tá cada vez mais precoce essas meninas tendo primeira menstruação? Como tá isso, Júlio? Hoje mudou-se muito comparado a 30 anos, 40 anos. Como é isso hoje? Com a parte de estímulos, né, que a gente vê muito estímulos, desde quando a gente pega ali os bebezinhos já, a gente vê muitos pais entregando celular para os bebezinhos, né? Isso começa algum tipo de estimulação na parte de cerebral mesmo, né? Eu acredito que isso tem mexido um pouco com a cabeça das crianças. Que a gente está vendo a primeira menstruação ocorrer por volta de 9, de 10 anos. Né? Nossa vida. E primeira consulta, a gente está percebendo que está ocorrendo ali para a faixa de 13, 14 anos dentro do consultório. E o desenvolvimento delas, né, está sendo mais precoce. Não sei se é por causa da alimentação, né? Nos últimos 30 anos a nossa alimentação mudou muito também, né? Acredito que deva estar ligado a isso também. Uhum. E é isso que faz com que elas venham à procura de atendimento. E a partir do primeiro atendimento, né, aí a gente avalia nesse primeiro atendimento se existe, né, a vida sexual dessa adolescente. Né? Uhum. Essa semana mesmo a gente fez um atendimento de uma adolescente com 14 anos, a mãe solicitou a colocação de DIU. Nossa, precoce assim? Precoce, né? Ela tem já um início aí de vida sexual com 13 anos, né? E fez com que a gente pensasse nisso. Por quê? Porque a gente entra dentro das gestações indesejadas, né? Uhum. Então, a preocupação dos pais em relação a isso, né? Acho que leva com que a gente procure métodos mais precoces possível. Doutor, e qual é a menor idade que você já viu gestante? 10 anos de idade. Nossa. E isso está muito ligado a isso que você falou, né? Precocemente já vem uma vida, né, fértil, né, por 9, né, e infelizmente acontece. É importante a gente falar também, na lei, né, a gente considera a parte de estupro abaixo de 14 anos. Então, quando a gente faz um tipo de atendimento abaixo de 14 anos, é lógico que existe todo um protocolo para a gente fazer o segmento disso. Né? A partir de 14 anos, né, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia já tem soltado isso, que o adolescente não tem mais necessidade de fazer um acompanhamento dentro do consultório com uma pessoa junto, né, dentro da consulta ginecológica. E passa, se ela já tem a vida sexual, passa a não ser um quadro de estupro. Tá? Então, isso é importante a colocação diante daquilo que a gente é colocado. É lógico que essa menina que eu acabei de citar de 10 anos de idade, uma coisa atípica, foi uns 18 anos atrás que eu vi isso. Né? Infelizmente, a mãe utilizava ela, né, para esse tipo de práticas abusivas, né? E, graças a Deus, depois disso não vi mais, mas foi a mais jovem que eu vi. E complicado o desenvolvimento da relação do médico com o paciente, com 10 anos de idade? É complicado porque é uma criança, né? Ali a fase de transição de uma criança, meio adolescente e tal, né? A gente abordar tudo isso, porque a pessoa chegou dentro do consultório com sangramento abundante, né? Até chegar dentro do quadro, normalmente o primeiro atendimento ele foi feito por um pediatra, né? Nossa, depois o pediatra pediu uma avaliação nossa, porque achava alguma coisa estranha. Então é difícil em relação a você fazer mas é lógico, tem que fazer todo o protocolo de denúncia, de colocação, conselho tutelar, para entrar dentro do meio de sem. Né? Mas dentro do atendimento que a gente faz normalmente, né,
As adolescentes, elas aparecem para a gente nessa faixa aí de 14, 15, 16 anos, tudo com queixa de ciclos irregulares e principalmente para orientações de contracepção. Poxa, Que é o que a gente vê hoje, né? Doutor Júlio, falando em adolescente ainda, qual a maior queixa do adolescente para você lá no seu consultório? No consultório, a queixa maior ainda é irregularidade menstrual, né? esse ciclo desordenado aí. Ela fica todo na faixa irregular, né? A mulher tem um ciclo normal de 25 a 35 dias. Isso, se ela falar pra gente que ela tem um ciclo 28, 31, 32, a gente considera dentro da normalidade. O problema é quando a gente pega uma mulher com um ciclo muito curto ou com um ciclo muito longo, que é o que mais ou menos acontece com as adolescentes, que todo o ciclo dela é controlado pelo sistema nervoso central dela. Há um estímulo que faz toda a produção na parte hormonal, na parte ovariana. Já falando em menstruação, ciclo, a curiosidade aqui do Wesley é as TPM, doutor. Por que existe esse maldito negócio? Isso é fisiológico, é A crença. TPM, que é a tensão pré-menstrual, o próprio nome já está dizendo tudo, né? Tensão pré-menstrual. É um conjunto de sintomas que a mulher tem, ligado à ação da progesterona, que está ligado à parte do ciclo da mulher. Então, na segunda fase do ciclo da mulher, a ação da progesterona, ela cai na corrente sanguínea, causando irritabilidade, né? Bastante nervosismo, né? Inchaço nas mamas, inchaço pelo corpo, e que vai melhorar assim que termina o ciclo dela e vem a menstruação dela. É lógico que existem medicações que a gente entra nesse período para poder amenizar esse quadro e dar toda a felicidade para os maridos. Existe uma escala que se avalie esse nível de estresse, isso, com TPM, por exemplo. Se eu arrancar o cabelo é grau 5. Se eu chorar é grau 2. Não existe, não tem, não porque existe. é uma montanha russa compartilhando experiências de esposas e colegas, isso, aquilo, né? Normalmente, as tensões pré-menstruais, elas se associam com outros fatores que possam estar envolvidos com a mulher, né? Principalmente a parte emocional da mulher. Se ela tiver num momento de desequilíbrio emocional, essa tensão, ela acentua, né? Se tiver algum problema financeiro, né, dentro do casal, esse quadro vai exacerbar. Então, não é só às vezes a gente entrar com medicação, mas assim a gente avaliar ao redor o que também, os filhos, por exemplo, pode ter um filho que não está bem dentro da escola, né? E aquilo está atrapalhando ela, né? No sentido de fazer com que ele se equilibre. Então a gente tem que fazer. Às vezes tem uma mãe, a mãe dela, por exemplo, pode estar com câncer de mama. Então a cabeça está lá voltada ao câncer de mama e faz todo esse processo de associação. E cientificamente, né, fisiologicamente, é comum, então. Não é. Não. E assim, como fazer um trabalho psicológico com os maridos para entender isso? Tem alguma coisa? Não? Porque é interessante essa consulta compartilhada, não é? Porque, assim, geralmente a mulher vai sozinha. E aí ela vai ter essa orientação, por exemplo, né, sua como profissional, e ali o marido, como entender Infelizmente, isso? ainda a gente está dentro de um mundo muito... Está mudando, né? Mas ainda muito machista. Onde vai a mulher dentro do consultório e se o médico fala que aquilo está todo desse contexto, né? Dificilmente ele vai entender isso aí. Você mandar um homem para fazer uma terapia, é a coisa mais difícil que tem. O cara entrar dentro de um processo de terapia. Independente do nível de instrução. Independente do nível de instrução. Independente. O cara chega, não, isso não é para mim. Não. Pode ser um PhD, o cara é assim. Isso que é um exemplo típico. Uma mulher tem dificuldade para engravidar e aparece dentro do consultório, né? Normalmente é uma consulta de casal. Sim. Né? O casal tem que ir lá. Sim. Né? O primeiro exame que é feito é o espermograma. E nem sempre ganha. Se colocar assim, de cada 10, 2 fazem, 8 não. Nossa.
Isso já completa todo o processo. Como é que você vai fazer um processo desse, entrar dentro de um quadro de infertilidade, se o cara nem vai fazer o primeiro exame, para saber se o nível de espermatozoide está dentro da normalidade, se a mobilidade está normal. Então ainda é necessário a aceitação disso tudo e o direcionamento, né? Se a pessoa vem junto dentro da consulta, facilita muito, a gente fala. E outra coisa que ajuda muito, olhando aqui para o Wesley agora, que teve todo esse desenvolvimento físico maravilhoso, a esposa dele também, né? O nível de estresse e TPM melhora muito com o exercício físico. Eu percebi que ele está menos irritado. Tá mais calmo, rapaz. Mas é muito importante. Ele vai... Então é indicado pelos médicos fazer atividade física? Sim, sempre, né? Doutor Júlio, você falou em atividade física, você mexeu aí num assunto que é bem delicado. A obesidade nas mulheres, né? Estamos falando de mulher, sim, causa algum dano para esse ciclo regular? Acentua alguma coisa, diminui outra? A obesidade, o sobrepeso, todo o quadro de tecido gorduroso da pessoa, toda a parte metabólica da mulher, a parte hormonal, inicia desse tecido gorduroso para a produção da parte hormonal, entendeu? Então, uma das coisas que mais dificulta é entrar dentro de uma gestação, por exemplo. Não que a pessoa não consegue engravidar por causa da obesidade. Muitas mulheres que estão fora do peso engravidam, né? Mas o ciclo fica irregular, aumenta o fluxo menstrual da mulher no sobrepeso, a mulher tem muito mais irritabilidade, né? Há algumas patologias ligadas ao aumento do fluxo menstrual, que seria a parte de miomatose, né? Endometriose, que estão ligados um pouco da parte de sobrepeso. Então, o ideal é sempre a pessoa, dentro do possível, né? Iniciar um processo aí de equilíbrio na parte física, né? Para que o índice de massa corpórea fique em torno de 18 a 25. Lembrando que dentro desse grupo de pessoas um pouco, né, fora do peso, vamos dizer assim, com a gestação vai ganhar mais peso, né? E aí vem outros possíveis problemas também, né? Sobrepeso na gestação tem duas patologias carro-chefe se ela não controlar: hipertensão arterial e diabetes gestacional, né? São duas patologias graves na gestação, né? E que necessitam controles dentro de ambulatórios de alto risco, né? São gestações que necessitam acompanhamento ali mais periódico, a cada 15 dias, né? E chegam às vezes em complicações, até em óbitos fetais no finais de gestações por desequilíbrios tanto da hipertensão quanto da diabetes, né? As pessoas que entrarem dentro da gestação no sobrepeso, elas necessitam de uma nutricionista, exercício físico e ter um ganho de peso o menor possível. Isso a gente avalia através do índice de massa corpórea, né? E no comecinho ela tem que ganhar muito pouco, chega a ganhar absolutamente nada no primeiro trimestre, segundo, terceiro trimestre, no máximo 6 quilos. Dr. Júlio Vans, tem uma conhecida minha, deixa eu falar isso aí? Tem uma conhecida minha que mandou fazer essa pergunta para você. A gente vai falar sobre métodos anticoncepcionais aqui, que é muito comum no seu consultório você falar. Eu trabalhei já há muito tempo no PSF e colocar na cabeça do homem que usar a camisinha é seguro, é difícil. E colocar a mulher para tomar um anticoncepcional em comprimidos, ela associa em engordar, inchar. Isso é verdade ou não? Infelizmente é. As pessoas ainda têm dificuldade de colocar dentro do próprio planejamento familiar, né? Que a gente tem que colocar dessa forma, né? Eu acho que hoje, quando a gente faz uma união, né? A gente faz uma parceria, é muito importante a gente fazer um planejamento de como vai ser isso durante a vida entre dois, né? E existem as adaptações, né? Tem homens que às vezes não conseguem ter relação sexual com preservativo.
E ele fala isso pra gente, né? Muitos. Há mulheres que têm alergia pelo uso do preservativo. Então, são dados que a gente tem que tirar na consulta, e tem mulher que não toma anticoncepção nenhum, né? Agora abre o leque para outros métodos contraceptivos. A gente tem o DIU de cobre, né? Que ele não é hormonal, né? A gente teria o preservativo da mulher, que às vezes pode ser utilizado também. Não é tão frequente na utilização no Brasil, mas o diafragma seria uma coisa interessante também usar, mas o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de manipulação vaginal. Está melhorando, depois que criaram o coletor. Mas são dificuldades que a gente vê dentro da consulta, dentro dos consultórios. Quando eu comecei a fazer enfermagem, eu via muito professor. Tem uma professora que chamava Gisele, se ela estiver assistindo aí, um abraço para ela, e ela falava assim que a mulher tem que se conhecer, a mulher tem que se tocar, tem que entender o órgão reprodutor dela, saber que o órgão reprodutor tem 2 especialidades nele ali, e ela precisa entender isso daí. Ainda hoje em dia, Júlio, na atualidade agora, com essa geração nova, com esse pessoal que tem a internet na palma das mãos, ainda a mulher ainda não se conhece, não se toca, protege como se fosse algo errado. A gente vê o seguinte, a geração nova, eles estão entendendo um pouco melhor isso. A geração assim, de meia idade, ali, de 40 para cima, essas ainda têm muita dificuldade em relação a isso. Fazer o toque, o autoconhecimento, saber como que funciona o corpo, né? Há essa dificuldade. Né? E você tem dificuldade de ser ginecologista do sexo masculino? Não, nunca tive essa dificuldade. Mas existe esse preconceito, eu vou passar com um homem, não vou passar com um homem? Existe. Existe? Porque tem mulher que só passa com mulher. E tem mulher que não gosta de passar com mulher, ela gosta de passar com homem. Tá. Aí é de mulher a mulher, né? Agora, quando a gente decide, por exemplo, quando eu decidi fazer ginecologia obstetrícia, né? Legal. Segundo ano de medicina, né? Hoje eu dou aula dentro da faculdade. Foi esses dias? Esses dias. Recente. Segundo ano de medicina, eu olhei lá a especialidade. Dentro da minha família eu tinha uma tia com câncer de mama, né? E ela pedia sempre para eu fazer GO e curar, né? Não consegui fazer esse processo, né? Ela já estava no estágio bem avançado, mas coloquei isso dentro da minha cabeça e fui embora. Hoje, pelo que eu vejo, há uma grande dificuldade de definição já desde o começo ali, né? O cara querer fazer uma área e determinar aquilo já no final do curso de medicina. Normalmente as decisões de especialidades ocorrem em torno do 5º, 6º ano de medicina. Mas, eu acho que assim, dentro o grande X da questão, né? A gente vem observando um aumento do número de mulheres fazendo medicina, né? Vem diminuindo o número de homens fazendo curso de medicina. Isso dá para perceber dentro das universidades, né? E eu acho que futuramente vão ter poucos homens que vão fazer o atendimento dessas mulheres, né? Vai ser mais focado na mulher. Vai ser focado mais na mulher. Agora, o mais importante a gente ter, né, o respeito dentro das consultas, né? Isso é importantíssimo. E para que se faça todo esse processo aí de atendimento médico. Isso que você falou um pouco de prevenção, né? Você acha que hoje o maior ou grande número de pessoas que chegam talvez no seu consultório com alguma patologia um pouco, não sei, no estágio um pouco mais avançado, isso se dá pela baixa procura de um profissional especializado, ou você acha que isso é mais um pouco de política de saúde pública que não divulga mesmo que tem que ser feito somente nos meses correspondentes, tipo, né, Outubro Rosa, isso, aquilo? Você acha que essas campanhas, se fossem um pouco mais acentuadas durante todo o ano, diminuiria talvez alguma coisa que chegasse para você um pouco mais? Diminuiria, né? A gente percebe que a procura dentro
das prevenções, ela se foca muito ali no mês de outubro, novembro, né? Onde tem um lobby tudo em cima disso, né? Mas uma coisa, voltando um pouquinho ao que o Wesley falou em relação à parte de se tocar, há um laboratório que a gente vem aí, ainda não tem muito conhecimento em relação a isso, mas estão soltando já a autocoleta de colo de Papa Nicolau. Ainda está a nível particular, mas eu acho que futuramente deve caminhar para isso. Aí você vai pensar, mas como que a pessoa vai fazer isso? Não tem muito processo. Se ela fazer esse autoconhecimento, né, ela vai conseguir fazer a coleta, é lógico que ela vai ter que levar para um profissional para que ele possa fazer a interpretação e o tratamento daquilo que foi. Mas já vai ajudar muito em relação à parte. Eu acho que precisa chegar dentro de um processo de saúde pública, né? E para melhorar esse quadro de diagnóstico precoce, né? Por exemplo, o câncer de colo de útero, se a gente fizer um diagnóstico bem precoce, a gente consegue curar aquela mulher rápido, com cirurgia só do colo do útero, não necessariamente tirando todo o útero da mulher. Mas acredito que deve melhorar aí com o decorrer. Nada como se autoconhecer, né, Wesley? Eu brinco, né? A gente fala tô falando de saúde da mulher, também, né, tem a saúde do homem que é em novembro, como você falou aí, né? Esse lobby. Mas como eu sei algo que está errado em mim se eu nunca me vi por completo, né? Não sei a cor da minha pele, embaixo do sei da onde, eu não sei como que é isso, se é normal ou não é, eu não sei se a espessura, a densidade é igual, né? Então eu acho que o auto se conhecer é muito válido, né? Exatamente. Eu acho que as alterações, né, as alterações de pele são muito fáceis de a gente avaliar e fazer a procura de um atendimento, né? Mas tem algumas coisas que são também muito importantes, né? Hábito intestinal, né? Por exemplo, o meu hábito intestinal, ele é uma vez por dia e ele passa a ter um quadro mais de obstipação, aí eu acho que há necessidade de fazer uma procura de um atendimento na parte de um proctologista para avaliar essa parte do intestino. Mulher, né? Importantíssimo o autoexame, né? Se olhar, né? Fazer uma palpação de mama, justamente para que ela detecte algum problema que ela nunca percebeu, se ela vê algum nódulo, alguma coisa, ir até o procura médico. Sangramentos irregulares da mulher, né? Também é necessário a gente fazer essa procura. Mulher no climatério. Mulheres que pararam de menstruar depois dos 50 anos. Se tiver algum tipo de sangramento vaginal, alguma coisa não está normal dentro do útero dela. Existem patologias ligadas à parte de 60, 70 anos, que é o câncer de endométrio, que possa levar um quadro mais grave para ela, né? Então, a gente precisa fazer esse controle, precisa fazer esse autoconhecimento. E como que é as consultas, doutor? Por exemplo, uma mulher passou no ginecologista. Quando ela volta? Sempre uma mulher lá, iniciando a vida dela, né? Como falou aí bem no comecinho, adolescente ali, né? Realizando a primeira consulta, né? É necessário que ela faça uma consulta a cada 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, para que faça toda a prevenção dela. Coleta de Papa Nicolau, exames periódicos como exame de sangue, hemograma, glicemia, colesterol, triglicérides, né? Pouco mais tardio, mamografia, ali por volta de 40 anos, ultrassom abdominal e transvaginal, todo ano, se possível, né? E lá no climatério, alguns exames ligados ao climatério, densitometria óssea, dosagem hormonais e decisões de terapia de reposição hormonal. Legal. Pessoal, você está assistindo aí, peço de novo que ela ajuda lá, curte nossa página. Quanta informação. Estamos aí no YouTube, Dr. Júlio aqui, especialista no assunto de fases da mulher, estou falando das fases das mulheres aqui, está super interessante o assunto. Interessante. A próxima pergunta que eu ia fazer para o Dr. Júlio é se assim, a mulher lá engravidou, ele vai cuidar dessa mulher também, se ela pode comer chocolate ou não. Por quê? Porque nós estamos chegando na Páscoa, não estamos? Nossa, não. Estamos chegando na Páscoa, não estamos? Não somente engravidou, não, mas nessas fases. Na TPM, pode? Entendeu? Então, passa esse ovo para E daí, o que a gente faz com as mulheres quando é TPM, mano?
Nesse momento, você, se estiver nesse período, passa a faca também. Não fique nervosa, tá? Porque você vai encontrar essa belezura num local bem específico e já vou te mostrar. Wesley, corta pra mim, Wesley. Então, eu vou abrir pra você enquanto você fala desse negócio aqui. Então, você que procura um chocolate de qualidade, você que procura aí um chocolate artesanal da cidade de Bragança Paulista, você encontra na Puro Chocolate os melhores ovos de Páscoa, os melhores bombons da cidade. Então, a Puro Chocolate está localizada na Praça Raul Leme 129, na Rua Coronel Luiz Leme 388, na José Domingues 572 e Voluntário Antônio dos Santos 675. Não somente em Bragança, mas também dê um @ Puro Chocolate, você vai ver a Puro Chocolate em outras cidades da região também. E para, não digo demonstrar essa gostosura, mas para dramatizar exatamente a qualidade desse ovo, a gente vai cortar esse ovo de Páscoa aqui, juntamente com o nosso convidado, Dr. Júlio, e vai ver que tipo, nossa, mãe do céu, de chocolate, Puro Chocolate traz pra você. Vou tirar chegando aqui, vou estourá-lo, Dr. Júlio. Põe ali em cima da tabuinha, mas ó. Você puxa pra mim o papel aqui, por favor? Vamos lá, deixa eu pôr aqui, pode deixar. Vamos lá. Legal. Então, chocolates de qualidade, Puro Chocolate. Olha isso, Dr. Júlio. Que maravilha, hein? Faz a honra pra nós. Corta pra nós, Dr. Júlio. Pode emendar a pergunta aí, Wesley. Já pode cortar a pergunta aí. Dr. Júlio, só voltando um pouquinho. Existe coisa melhor do que chocolate para TPM? Qual a relação, doutor Júlio, qual a relação do chocolate com a tensão pré-menstrual? Tem alguma coisa hormonal envolvida aí entre um e outro? Não, mas como é muito isso? ligado à cafeína. A cafeína. E aí aquilo se liga naquela ira e diminui, abaixa. Dá aquela abaixada. Então, dica para os meninos aí, pode dar chocolate. Pode dar chocolate para a esposa, hein, pessoal? Mas que você comentou em relação a gestante. Tá, gestante já tem que segurar o chocolate. Mas tu, não pode nem um pedacinho? Não, você pode usar. Mas não comer um ovo inteiro dentro do chocolate. Aí já não dá, né? O problema é esse dentro da cafeína, né? Ela é uma substância que durante a gestação ela pode dar um pouco de aumento da frequência cardíaca. E isso tanto para a mulher quanto para o bebê. Então a gente indica, né? Lógico que não tem como a gente afastar chocolate nessa fase, não dá, é impossível. Ou senão você não tem Mas bebê nessa fase, né? Você tem antes. Coma ali um pedaço, não vai comer o chocolate inteiro, deixa o chocolate um pouquinho para nós e vai dividindo com a família inteira. Ó, pessoal, eu vou pegar com a minha mão aqui, ó. Esse maravilhoso aqui. Eu vou pedir aqui pro nosso editor aqui, ao escondido, ele vai pegar e levar na mesa ali ao lado para servir lá. Por favor. Temos convidados aqui no backstage aqui. Serva lá, por favor, meu querido. Valeu, nosso amigo Laércio. E aí, quando tá gostoso? Bom demais a resenha, bom demais o chocolate. Olha, vou falar pro seu Wesley. Doutor Júlio, uma outra questão aí. O Wesley falou de gestação, não é? Hoje em dia, a gente vê que o planejamento familiar é muito importante. Opa, cuidado aí, editor. É muito importante dentro de uma construção familiar, dentro de uma visão de que, vai ter uma criança a partir de tantos meses ali comigo. Esse trabalho de acompanhamento no pré-natal, qual é a fase dentro de um período gestacional que é mais, atenciosa para que esse bebê evolua naturalmente? Quais são os períodos mais de atenção nesse período gestacional? É do início ao fim ou tem ali um período que você fala, olha, essa é a fase primordial, depois disso dá para levar com um chocolate, por exemplo? Acho que o importante, antes de a gente falar um pouquinho da gestação, sim, a gente falar um pouquinho sobre pré-concepção. Opa! Todas as mulheres que desejam entrar dentro de uma gestação, o ideal, isso não acontece, né, infelizmente, mas o ideal é se elas fizessem uma consulta pré-gestacional, onde ali a gente olharia o peso, patologias, ultrassom para ver se tem patologia uterina,
prevenção de colo de útero. E orientaria para que ela entrasse dentro da gestação de uma forma mais equilibrada possível. Isso seria o ideal. Entrando dentro da gestação, independente de como ela entra dentro dessa gestação, as fases da gestação são todas, né? Acho que o ponto de equilíbrio de uma gestação, eu quando pego gestações, eu trabalho bastante com gestação de alto risco, né? Eu coloco muito a palavra acreditar na cabeça das gestantes, porque eu acho que quando elas entram, é mais ou menos como a gente entrasse dentro de uma caixinha, né? E essa caixinha ia ser aberta lá nos 9 meses, como se fosse uma surpresa, né? Como que ia acontecer isso, tá? Mas o importante é, no primeiro trimestre, que é ali da concepção até a 12ª semana, ela fazer um primeiro ultrassom, toda a bateria de exames, né? Para detectar alterações de toxoplasmose, por exemplo, que é endêmico na nossa região, né? Exames de sangue, no sentido de fazer a dosagem da glicemia, para ver se ela pode comer o chocolate em grande quantidade, né? Existem outras anemias, tudo que a gente faz, exame de urina, né? Aí com entre 11 a 13 semanas é feito um primeiro exame chamado translucência nucal. É um exame de ultrassom que avalia se esse bebê tem um screening para malformação. O que é screening? Screening seria uma score, medida, uma né? medida, Uma medida que é feita na nuca do bebê, é feita uma medida na parte nucal do bebê. Existe um valor normal para isso, que o valor é 2,5 milímetros, né? Acima disso, a gente suspeita que aquele neném possa ter uma síndrome. A mais frequente seria a síndrome de Down. Aí ela caminhando, ela faz um terceiro ultrassom com 16 semanas para avaliar o colo do útero. Existe uma patologia chamada incompetência istmo-cervical, né? Que é o colo, ele vai abrindo e lá com 22, 23, 24, 5 semanas, ela entra em trabalho de parto, às vezes perde aquele bebezinho, né? Importante fazer. 24 semanas, morfológico, bebê avaliado da cabeça até os pés, os órgãos, né? A parte renal, como é que ela funciona, tudo direitinho, porque nos primeiros 5 meses, a parte ali de irrigação para o bebê depende muito do desenvolvimento desse bebê, né? Segunda fase já depende dos órgãos do bebê, depende do rim, depende da parte de deglutição, depende do pulmão do neném para ele chegar. E o fluxo, né, desse bebê, como é que ele vai se produzir. E lógico, paralelamente, a gente tem que ver se essa gestante tem algum tipo de vício. A gente tem que afastar um pouco do cigarro, que é bastante frequente aí no nosso meio, né? Tirar isso. Se há algum tipo de droga, né, dentro das gestantes, a gente tem que fazer com que entre um psicólogo para ajudar a gente. Então as fases são todas da gestação, né? Até o término ali, né? Uma gestação normalmente dura em torno de 40 a 42 semanas, né? E o bebê viável, né, um bebê de 9 meses sem intercorrência, a gente considera a partir de 37 semanas. Aí, Wesley. Que aula, hein? Interessante, né? Quando eu fiz a pergunta para ele, ele pontuou uma coisa que também, né, não imaginaria. O interessante é o antes. Vamos dar uma avaliada em como está essa condição clínica para depois, né? Mas às vezes acontece de não dar tempo, né? A maioria das vezes, tempo, né? Não, às vezes faz parte da... Doutor Júlio, você é um médico conceituado aqui em Bragança, vários pacientes seus são conhecidos nossos, você é bem respeitado nessa área aí da medicina ginecológica e obstetrícia. É sua paixão? Não tem nem o que falar, né? A gente, quando entrou dentro da área da medicina, né, é exatamente isso que a gente escolheu, né? E a maior paixão está ligado à parte obstétrica, né? Isso é o que eu sou apaixonado mesmo, né? Eu acho que
quando a gente pega uma gestação, isso que é muito importante a gente colocar. Hoje na aula que eu dei de manhã, eu falei sobre placenta até, né? Eu terminei a aula, né, com slide com eu e o Márcio fazendo um parto, um bebê no meio. Troféu, né, que a gente chama. Quando a gente faz um pré-natal, né? Pré-natal é lógico que vem o casal pra gente, né? Mas lá dentro da casa tem uma família esperando, né? Então assim, o pré-natal, se ele for feito só do bebê, da mãe e do marido, é muito pequeno, né? Então a paixão de tudo isso, ela é transformada quando você se coloca dentro da família, né? Isso aí que é o meu diferencial. Eu sou assim, né? Eu trabalho dessa forma. Até minha esposa, né? Ela vai comigo em alguns atendimentos que a gente faz, né? Fernanda. E é maravilhoso o trabalho que a gente faz, né? E o reencontro? Como que é o reencontro depois de ver a criancinha grande? Você que fez meu pai, esse aqui é o Dr. Júlio. Como que é esse reencontro? Maravilhoso, né? E às vezes constrangedor, como já me deixaram. Por que constrangedor? Constrangedor, uma vez eu estava na praia e passou um menininho de uns 11 anos e falou pra mim assim: "Oi, Dr. Júlio, foi você que me fez?" Eu falei: "Não, quem fez você foi..." Muito bom, muito bom. Eu tirei você do seu pai. Seu pai é policial, mas ele pega eu e vai fora. Eu tirei você da caixinha só. Eu tirei da caixinha só. É que eu não soube explicar direito, é que eu vi de uma fala. Mas é legal, né, mano? Porque Bragança, assim, mais que Bragança está crescendo, é uma cidade pequena. Então você faz esse reencontro sempre. Hoje, né? Também hoje, coincidiu também isso, né? Eu estava dando aula e tinha uma das alunas olhando, tal, no finalzinho da aula a gente fica com 6 alunos para fazer discussões de caso. É uma aluna de Pedra Bela, família Esquivel, né? Aí ela falou: "Dr. Júlio, o senhor já trabalhou em Pedra Bela, em Toledo?" Falei: "Bastante tempo", né? E o pessoal me adora lá, né? "Você fez o meu parto." Então, nossa, cara, é muito legal de ver isso, legal, sabe? Uma aluna que já está lá no terceiro ano. Legal, isso é muito enche o coração, né, doutor? E o posicionamento de aula, de falar que a gente cuida de cada gestação como se fosse filho da gente, isso não tem preço, né? E a gente olha a menina se manifestar dessa forma. Isso aí foi o fechamento do dia para mim. Caramba, muito legal. Ganhou um dia, como a gente diz, sensacional, né? Assim, é interessante, né? Falamos, né? Comentou sobre início, né? Meio. E aí vem uma pergunta que naturalmente toda mulher vai passar por isso, né, Júlio? Né? Que é um momento aí do encerramento vamos dizer assim, da função, né? Reprodutora. Né? E isso, como é, Júlio? Né? Eu acredito que, não sei, talvez você tenha experiências como essa e de pessoas que passam com você há anos, desde jovem, mãe, e aí depois volta com você num fim reprodutor natural, fisiológico. Como é isso? Tem isso com você? Fase do climatério, né? Ela está ali na faixa de 45 aos 55 anos, mais ou menos, né? Como eu já tenho 30 anos de formato, 31 anos de formato, eu já estou com essa clientela aí já também, né? É um período difícil para a mulher, muito difícil, né? Porque ela tem um conjunto de sintomas, né? Primeiro, essa parte de perda reprodutiva, mesmo que ela não queira ter o filho, né? Muitas não tiveram filhos, né? Mas tem a parte hormonal, né? Que vai com que a mulher, né, fique com algumas alterações, até pela falta da produção normal do corpo dela, né? Por exemplo, a pele fica mais seca, a pele fica mais enrugada, a vagina fica um pouco mais seca com o decorrer do tempo, isso começa a comprometer dentro do ato sexual, né? A perda na parte muscular, né? Libido também, doutor? Libido cai bastante nessa fase aí. Então elas aparecem dentro do consultório com essas queixas, né? Irritabilidade aumenta nesse período, insônia aumenta nesse período, fogacho, que é um calorão, né? Que até pela alteração da parte hormonal aparece bastante por isso. Irrita isso aí, né? Irrita.
Até nessa fase, existem essas notas que você perguntou em relação ao TPM. Ah, existe? Já no climatério tem. Ah, e como que é Tem classificado isso? umas classificações, né? A gente não usa assim de frequência, né? A gente faz uma numeração lá de insônia, de irritabilidade, tudo, e vai dando notas para aquilo para usar. Mas dentro da prática médica, a gente vai diante dos sintomas mesmo, né? E cada médico se coloca e se posiciona no sentido de fazer a reposição hormonal ou não. Por exemplo, você pega uma mulher que ela tem um passado que ela já teve um câncer. Então, a gente já não tem como usar a parte hormonal para essa mulher. Essa mulher teve um quadro de trombose no passado. Não dá para fazer a parte de reposição hormonal. Então, a gente tem que lançar mão de algumas coisas baseado com algumas alterações que ela te falar. Estou dormindo, você vai dar uma medicação para ela dormir. Estou com a irritabilidade, vai entrar com a medicação para a irritabilidade. Estou com depressão, tem que entrar com remédio para depressão. Com a vagina um pouco mais seca, existem hoje hidratantes vaginais sem a parte hormonal. Então vai caminhando para isso. Eu sou um dos que caminha bastante na parte hormonal, porque eu acho que a mulher necessita disso. E é lógico, fazendo a parte de reposição hormonal, essa mulher também tem que fazer paralelamente um controle. Mamografia, ultrassonografia, ultrassom abdominal para avaliar a parte do fígado, parte circulatória. Se tiver alguma alteração, é lógico que a gente vai tratar. Porque existe muito tabu ainda, na hora que você vai dar um hormônio, você vai dar o câncer para a pessoa. Tem fala Um monte de gente fala muita isso, fala. né? Muita Sim. fala. Não, mas você vai dar homem, vou ter um câncer no futuro. Para mim, o câncer, ele tem a parte hormonal e tem a parte emocional. É a associação dos dois que normalmente chega forte dentro disso. Tem a parte hereditariedade, né? Que vem de família mesmo, né? Existe um quadro genético para isso, né? Mas tem todo o cotidiano de cada um, né? Para chegar dentro disso. Doutor Júlio, essa pergunta que meu amigo Wanderson fez aqui é muito interessante porque eu não vou falar nome, porque senão quando o canal for pro vídeo aí, vão cortar, mas uma pessoa muito famosa esse tempo atrás ficou gestante aí nos 50 anos de idade, você sabe de quem eu estou falando, e isso repercutiu um assunto aí na mídia, entre as mulheres, entre as suas pacientes, assim, mas como vai ser mãe nessa idade? Como ficou grávida? E a gente sabe que dessa mulher que eu estou falando é a mulher que toda a vida teve um corpo atlético, toda a vida praticou esporte, toda a vida se cuidou. É diferente, não é? De que uma outra mulher, 50 anos de idade, queira ficar grávida também. Esse assunto chegou até você? Chegou. E o que você tem a falar sobre esse assunto pra gente? A mulher, quando ela está nessa fase de climatério, ela tem um ciclo todo irregular, né? Tem as menstruações ali que são normais, aí começa a ter um ciclo mais com diminuição de fluxo, aí começa a ter atrasos menstruais e a gente faz uma dosagem de um hormônio chamado FSH, né? E todas as mulheres que têm todo esse aporte físico, nutricional, como essa pessoa que você falou, né? Tem tudo para engravidar em qualquer período, em qualquer idade, né? E hoje, não só isso, né? Mas as mulheres, depois dos 45, há uma procura grande também nas clínicas de infertilidade, né? Aquela mãe que a pessoa que a vida inteira quis ser mãe e não conseguiu. Elas vão dentro das clínicas. Existe a parte de uso de hormônios para poder fazer isso, mas naturalmente ela, com todo esse controle, com todo esse equilíbrio, ela pode engravidar naturalmente nessa fase etária, nessa faixa etária. Eu mesmo, né, eu tenho uma avó de 96 anos e eu tenho um tio de 52. Né? Então ela provavelmente... Engravidou ali, né, quase com 100 anos, engravidou perto ali dos 48, 50 anos. Né? Caramba! Com um ciclo todo irregular. Então, engravida. Então, tomar bastante cuidado nessa fase, né? Estudar um método contraceptivo adequado para essa fase, né? Um método interessante nessa fase seria o DIU, né? Porque ele faria a parte de reposição hormonal
seria interessante e faria parte de contracepção. É bom saber, né, mas porque a gente vai na mídia, né, fala, nossa, é uma raridade, você está acabando de contar aí de uma avó de 90 anos de idade, que foi mais ou menos essa idade. Minha família engravidou ali por volta de uns 50. Interessante, velho. Interessante, assim, naturalmente, Wes, eu acho que nesse século que a gente vive, nessa correria diária, a tendência, doutor Júlio, é as pessoas engravidarem mais tarde. Principalmente quando tem um planejamento familiar, né? Tirando alguns outros desvios aí, como você até comentou, né, na adolescência e tal. Grande parte, eu acho que começa com, não sei, vou chutar 30 anos, 35 anos, porque já tem a casa, já tem lá uma vida um pouco mais estável e tal. A idade, assim, não digo certa, mas com menos risco para tentar um primeiro filho. Existe uma idade ali onde diz, primeiro filho, com essa idade é menos chance de acontecer isso e aquilo. Existe isso ou não? Existe. Melhor idade seria entre 20 a 30 anos. 20 a 30. 20 a 30. É onde o corpo está mais preparado? O corpo preparado, a pessoa tem um metabolismo mais estável, né? Aos 30 anos já começa o metabolismo a ter toda uma alteração. 40, dá uma pioradinha, né? Não só isso, né? As malformações fetais, conforme vai passando-se a idade, há uma maior probabilidade de se ter um mal formado, né? Então, só que eu, por exemplo, eu sou o tipo de médico que eu não gosto muito de levar muito para esse lado, né? Eu aqui no começo aqui do nosso bate-papo, eu falei na palavra acreditar. Então, quando as pacientes sentam na minha frente, doutor, eu quero engravidar, né? Então, é muito importante a gente transmitir isso para paciente, no sentido que há os riscos, né? A idade que ela está ali diante do que possa acontecer, e a gente dá o apoio necessário durante todo o período de gestação, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional, né? Porque assim, é um sonho, né, Marcelo? Como a gente vai tirar um sonho de uma pessoa... Agora, é importante a gente colocar também, o Wanderson colocou assim, o ideal é quando elas procuram. Sim. Né? O ideal é isso aí mesmo, a gente está numa fase de vida mais equilibrada e colocar um filho no meio disso, né? Eu até brinco, né? E quanto custa o seu filho, né? Eu tenho 3, né? É melhor nem colocar na conta isso tudo, né? Tem um terceiro de 17 anos que sinalizou que vai fazer medicina. Nossa. Coloca no papel o curso de medicina. Melhor não colocar, doutor. Melhor não colocar. Isso é interessante, né? Porque assim, né? Eu também sou pai e a emoção de ver um ser ali, né? Do seu sangue ali e tal é inconfundível. Mas quando vem essas fases naturais, né? Que vai crescendo, né? Já não mama mais no peito. Se não pegar o peito, meu Deus, aí já é um gastinho já no início, precoce, com fórmulas, com isso, aquilo. E aí vai crescendo, e aí chega na fase adulta. Aí fala, agora acabou. Né? Agora acabou as fases anteriores, uma nova aí. É engraçado, né? A gente vê sempre os pais da gente, a mãe, principalmente a mãe, né? Sempre falar, meu filhinho, né? Como é que tá? Coitadinho, ele gosta de chocolate, vou fazer o chocolate, gosta do bolo, vou fazer o bolinho pra ele, porque tadinho. Ele tá tão magrinho, né? Não é comigo que tá falando, é possível. É verdade. A minha avó paterna, nossa, chegava em casa dela era aquilo, precisava fazer alguma coisa para poder estar bem, né? Fazer o bem, né? Mas é muito interessante essa evolução dos filhos, né? Você fazer com que a sua família cresça de uma forma mais com uma grande harmonia, né? Isso é muito legal. Ô, Wanderson. Top. Eu tinha muitas perguntas para o Dr. Júlio aqui, Sim. Eu sei que o tempo está longo, eu vou fazer o convite para ele aqui, ao vivo aqui mesmo, para ele voltar novamente no podcast. Sim. Eu gostaria de falar agora, assim, falamos tudo que é bonito e tudo, mas eu sei que o seu forte aí é nas coisas complicadas.
Porque todo mundo sabe aí que eu trabalho na UTI e eu sempre tô vendo o rostinho do Dr. Júlio lá. Complicou as coisas, o Dr. Júlio aparece. Aparece lá. Então ele é especialista nas complicações também. Complicações que eu tô falando na gestação, complicação pós-gestação, complicação na saúde da mulher. Então eu preciso marcar um outro podcast com você aqui para você falar sobre as complicações, que eu sei que é seu carro-chefe aí, porque você é referência nisso aí. Quem tá lá no centro cirúrgico? Dr. Júlio e mais um lá fazendo tal cirurgia retirada, tal negócio da mulher. Então, fica o convite aqui. Essa câmera aqui é toda sua para você deixar um recado aí para os nossos telespectadores aí. Seus pacientes. Deixa um recado para eles aí para a gente fechar esse podcast aqui, doutor. Muito bom. Pessoal, tenho só a agradecer esse convite do Wanderson, né, do Wesley, que fizeram todo esse processo, né, desse bate-papo aqui, né? E eu acho que o importante dentro do que a gente coloca-se dentro da vida, né, nas fases da mulher, é muito importante a gente caminhar nessa correria que a gente vive no nosso dia a dia, dentro de um processo de equilíbrio, né? Esse processo de equilíbrio, ele envolve a nossa parte física, a nossa parte psíquica e a nossa parte espiritual, né? É assim que eu acho que todo mundo deveria caminhar, né? Não é fácil, né? Não é fácil a gente caminhar dessa forma, porque aparece um monte de problema na vida de cada pessoa, né? Mas, dentro do possível, façam com que esse equilíbrio se transforme de uma forma mais harmoniosa para a pessoa, e dentro de cuidados do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, olhar com muito cuidado essa parte física, né? Eu acho que às vezes a gente peca, né, nesse lado aí. Enfia o pezinho na jaca às e vezes. Dentro do que eu acredito, né, existe aí um Deus maior que está aqui iluminando a nossa vida para fazer todo o crescimento do nosso dia a dia. Que legal, Isso pessoal. aí, muito bom, Wesley. Pessoal, eu nem preciso falar nada, né? Bom demais. Mulheres que estão acompanhando o canal, homens, maridos, namorados, esposas, quanta notícia, Dica quanta ótima, dica né? bacana aqui, Wesley. Se Muito pegar bom. essa, vai pra onde, mano? Nossa, Sucesso em tudo. sucesso. É interessante, né? Eu não julgo e nem, né, aponto nada, mas quanta informação rica, Demais, uma aula. mais do que, com todo respeito, uma dancinha. Não é? Que coisa, né, Wesley? Que coisa. Doutor Júlio, gratidão de você participar do nosso Pega Essa. Tem Faça um as honras, presentinho Anderson. aqui bem bacana para você. A nossa logo aqui tem uma frase bem legal, eu acho que tem tudo a ver com o que o senhor falou aí, né? E dentro aí, nosso melhor chocolate de Bragança. Muito obrigado. E do Brasil. Isso aí. Pessoal, curtiu? Assista aí, sabadão o vídeo tá especial pra vocês. E já sabe que o Dr. Júlio vai voltar aqui. Isso E aí. como a gente fala antes, Pega essa, gente. até mais, pessoal. Obrigadão, Pega até essa. mais. Tchau, tchau.